Depois de acabar a leitura, os irmãos preferem ficar com a Bíblia aberta para acompanhar o que eu vou falar. Vai ser bom demais. Diz assim: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se toda Jerusalém com ele. E congregando todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que apacentará o meu povo, o povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo que a estrela lhe apareceram. E enviando-os a Belém, disse-lhe: ide e perguntai diligidamente pelo menino, e quando achares, participai-mo, para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. Eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não volte para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da gloriosa e da magnífica palavra do Senhor nosso Deus, o texto que nós lemos, o texto o qual acabamos de fazer menção, trata do nascimento de Jesus. E o primeiro versículo, o qual nós acabamos de ler, vai nos mostrar que, tendo Jesus de Nazaré nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente para Jerusalém para oferecer culto e para lhe dar presentes. Nós sabemos, irmãos, que o Jesus que nós servimos, Paulo vai dizer em sua carta aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5 a seguir, é um texto que eu gosto demais. Paulo vai dizer assim: de sorte que haja em nós, que haja em vós, o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, tomando a forma de homem, sendo semelhante ao homem, e quando ele chegou a ser homem, ele humilhou ainda mais, sendo obediente a Deus até a sua morte, e morte de cruz. Aí Paulo vai dizer assim: e depois que ele morre, toda boca, todo joelho, toda língua, todos os povos vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e para a glória de Deus Pai. Irmãos, Jesus
de Nazaré. Ele nasceu no tempo do rei Herodes. Se a gente pegar a Bíblia e começar a ler rapidamente, a gente vai ver que mais na frente, no versículo 19, no versículo 20 e 21, vai dizer que Herodes morreu. Depois, mais na frente, a gente vai ver Herodes agindo, vai ver Herodes em textos bíblicos. Na verdade, o Novo Testamento fala de 4 Herodes. Herodes o Grande foi aquele que reinava em Israel, em Judá, quando Jesus nasceu. Este Herodes chamava Herodes o Grande. Eu quero falar só um pouquinho da história deste camarada. Este camarada foi um grande político. Este homem era apaixonado pelo trono. Este homem era apaixonado pela cadeira. Este homem era apaixonado pela coroa. Este homem, a história vai dizer que casou por 9 vezes. Por 9 vezes este camarada chamado Herodes o Grande, ele casou para fortalecer a sua aliança política. Todas as vezes, irmãos, que você olhar para Herodes, você vai ver um homem muito louco, na paranoia, com medo de perder o trono. Este homem, quando alguém no seu reinado destacava, ganhava destaque, ele mandava matar, porque ele tinha medo desse fulano ciclano crescer e tomar o seu trono. Se alguém ganhasse destaque no seu governo, ele mandava matar. Este homem casou-se, diz a história, com uma mulher chamada Mariane. Essa mulher foi a mulher que ele mais amou. A mulher que ele mais amou se chamou Mariane. Ele mandou matar a mãe de Mariane, mandou matar o pai de Mariane e todos os seus irmãos. E depois ele manda matar a sua mulher que ele mais amava, entre aspas, chamada Mariane. Este homem mandou para Roma os seus 2 filhos para estudar. Quando os filhos voltam de Roma, ele tinha uma irmã chamada Salomeia. Salomeia que envenenava a cabeça do rei Herodes. Salomeia, quando viu os filhos de Herodes voltarem de Roma, homens já preparados, estudados, homens finos e cultos, Salomeia chama Herodes e diz: Herodes, os teus filhos estão aptos, já estão preparados para assumir o trono. Eles já estão, aleluia, já estão preparados para ser rei de Israel. Quando Herodes ouve isto, Herodes manda matar os seus 2 filhos, porque ele não queria, irmãos, perder o trono. Mandou matar todas as mulheres, mandou matar os seus súditos. Se alguém se destacava, ele mandava matar. Este homem mandou matar amigos, matou parentes, matou vizinhos, matou todos que para ele era uma ameaça para o seu trono. E quando chegam os magos em Jerusalém, guiado por estrela, a Bíblia diz que os magos vieram de uma terra muito longe até Jerusalém, guiado por uma estrela, porque recebeu de Deus uma revelação que tinha nascido um rei dos judeus, que tinha nascido um rei que ia libertar o seu povo do seu pecado. A Bíblia não diz, mas os estudiosos dizem que os magos vieram de uma terra muito longe, de uma terra muito longínqua. Não dá para se saber se eles vieram a pé, de jegue, que era o transporte da época, ou de camelo. Mas de uma coisa nós sabemos que a Bíblia diz: vieram do Oriente, de uma terra muito distante. Quando ele chega em Jerusalém, dizendo: viemos adorar o recém-nascido, o rei dos judeus. Quando ele chega dizendo: aonde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque a gente vê criado por uma estrela para adorar. A estrela parou aqui em Jerusalém
e queremos adorar o recém-nascido. Não sabemos aonde é o endereço, não sabemos aonde é a casa e não sabemos o número da casa. A estrela nos trouxe até aqui e queremos saber aonde está o recém-nascido, o rei dos judeus. Herodes, no verso 3, quando ele ouve que os magos vieram de uma terra longínqua até Jerusalém para adorar um rei recém-nascido, Herodes para, peraí, o meu trono está em perigo. Já mandei matar minhas mulheres, mandei matar os meus irmãos, mandei matar os meus filhos por causa do meu trono. Herodes, a Bíblia diz que perturbou, alarmou-se Herodes. Verso 3, e toda Jerusalém com ele. Por que Herodes se alarmou, irmãos? Herodes se alarmou porque ele sabia que o seu trono estava em risco, a sua coroa estava em risco, a sua cadeira estava em risco. Então Herodes se alarmou. E por que Jerusalém se alarmou? Jerusalém se alarmou porque sabia da crueldade de Herodes, que Herodes ia procurar o recém-nascido, o rei dos judeus, para matar. Jerusalém sabia da crueldade de Herodes. Jerusalém sabia também que Deus iria enviar o seu Filho amado para libertar o povo do seu pecado. No verso de número 4, a Bíblia diz que Herodes, congregando, ou melhor, juntando todos os escribas do povo, os príncipes, sacerdotes, fariseus, Herodes, irmãos, escolheu os homens que sabiam da Bíblia do Antigo Testamento da época. Herodes falou: acha para mim aí. Herodes disse: acha para mim aonde há de nascer o rei dos judeus, porque eu quero também adorar. Os escribas, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes abriram para Herodes em Miqueias, capítulo 5 e verso 2. O que está escrito em Mateus capítulo 2, verso 6, é a mesma coisa que está em Miqueias capítulo 5 e verso 2. Está escrito assim: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia. Quem é o guia? Jesus, que apacentará o meu povo, povo de Israel. E tu, Belém, terra de Judá. Os escribas, os fariseus, os homens doutores, pontos de Bíblia, pegaram o texto de Miqueias e leram para Herodes: não é aqui em Israel, é em Belém. Quando falou em Belém, eu fiquei analisando: mas por que a estrela trouxe os magos de uma terra tão distante e levou até Jerusalém? Por que não levou já até Belém? Irmãos, eu falei isso aqui um dia: de Belém a Jerusalém, de Jerusalém a Belém, 9 quilômetros. 9 quilômetros. A estrela parou direto em Jerusalém. Por quê? Porque em Jerusalém ficava o centro da palavra de Deus. Em Jerusalém se aprendia da palavra de Deus. Em Jerusalém se participava do culto. Em Jerusalém se participava das reuniões. Em Jerusalém se participava do culto de ensino. Em Jerusalém estava ali os sacerdotes, os escribas, os fariseus. Ali se aprendia a palavra de Deus. Depois eu vim entender, porque não tem como conhecer o rei da igreja, o rei do universo, não tem como conhecer a Jesus se primeiro não conhecer a palavra de Deus. A gente quer conhecer a Jesus, temos que primeiro conhecer a palavra de Deus. A gente conhecer a palavra de Deus, a gente vai conhecer o que Jesus quer, a gente vai conhecer o que Jesus sente, a gente vai conhecer o que Jesus pensa. Então os magos pararam ali em Jerusalém, a estrela levou eles até em Jerusalém, para eles primeiro conhecer a palavra de Deus, conhecer as profecias de Deus, para depois eles ir até Belém. Antes de ir para Belém, a Bíblia diz que Herodes chamou secretamente os magos. Verso de número 7. Secretamente os magos, e inquiriu deles: vocês vão até Belém? Sim. Vai, adore o recém-nascido rei dos judeus. Depois que vocês adorar, volte. Verso 7. Volte
que depois eu quero saber como é o menino, como é o rei, e eu quero ir lá também, eu quero adorá-lo. A pergunta que eu faço é: Herodes queria adorar ou ele queria matar o recém-nascido rei dos judeus? Herodes quer informação para depois ele ir e matar. A Bíblia diz que ele saiu de Jerusalém e foi até Belém. A estrela foi na frente guiando aqueles homens 9 quilômetros. O que eu acho bonito, o que eu acho interessante é quando chega na casa, a Bíblia diz que some e desaparece a estrela. Some e eles entenderam que naquela casa estava o rei dos judeus. Estava o recém-nascido rei dos judeus. E quando eles entram, diz o texto que eles viu ali o menino no braço da sua mãe. Eles pegou incenso, ouro e mirra e deram o menino de presente. O que eu acho bonito é que no verso de número 2, no verso de número 9 e no verso de número 10 vai falar que eles foram guiados por estrela. Foi guiado por estrela. E quando eles acham o menino, pode ver que a estrela desaparece. E o texto a seguir não fala mais de estrela, vai falar do recém-nascido rei dos judeus. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos muito bem que o lugar onde está o recém-nascido, aonde está Jesus, aonde está o rei da igreja, a estrela que tem que brilhar é ele no meio. Aleluia, Deus. Nós sabemos muito bem que a estrela onde Jesus está, não tem lugar para a estrela é ele. É ele que tem que brilhar, é ele que tem que aparecer, é ele que é a estrela do culto. Se você pode levantar a tua mão e deixar ela estendida, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No nosso meio, irmãos, quem tem que brilhar é Jesus de Nazaré. Aleluia, Deus. Aonde o homem brilha, Jesus não está no meio. Aonde o homem recebe aplauso, Jesus está fora. A estrela do culto é ele. Irmãos, no culto não pode pregador brilhar, cantor brilhar, tocador brilhar, pastor brilhar, irmão brilhar. Quem tem que brilhar é Jesus de Nazaré. É ele que é a estrela em nosso meio. É ele que tem que brilhar. É ele que tem que aparecer. É Jesus de Nazaré. Eu fico olhando, eu fico imaginando, eu fico pensando nas grandes igrejas de São Paulo, nas grandes catedrais de São Paulo. Não é Jesus que brilha mais. Quem está brilhando lá é o pastorzão presidente. Quando ele chega, todo mundo fica de pé para bater palma para ele. Daqui um dia, não vai demorar muito, todos nós temos que se curvar diante do presidente, porque o homem chegou. Aplauda ele, o homem chegou. É com bandeira, com a foto do homem para lá e para cá. É a imagem do homem como uma imagem de escultura. E depois nós queremos falar dos católicos. Nós estamos fazendo imagem de pastor presidente, irmãos. Quem tem que brilhar é Jesus. Eu não sou tolo, irmão, eu não sou besta, eu não sou idiota também. Eu vejo, quando eu vou, eu vejo. É mais exaltado o homem lá do que Jesus. Eu fico falando o evangelho, dá de ponta a cabeça mesmo. A nossa revista é: não tira aquilo que é de Deus. A revista que nós estamos estudando é: não tire a glória de Deus e não dê para o homem. Não tire a glória de Deus e não dê para a imagem. Não tire aquilo que é de Deus e dê para o homem. Jesus que tem que brilhar em nosso meio. Aleluia, Deus. Pode ser homem de Deus, pode ser mulher de Deus, mas tem que ser reverenciado no culto é Jesus. Ninguém é maior do que ele, ninguém é mais grande do que ele, ninguém é mais importante do que ele. É Jesus que é o dono da igreja. É Jesus que é o dono da igreja. É ele que tem que brilhar em nosso meio. Aleluia, Deus. Nós temos que aprender, irmãos, parar de ser fã de estrelinha, de cantor, de pregador, de pastor. Temos que ser fã de Jesus. A estrela desapareceu e é ele que tem que brilhar. Aleluia,
Deus. Em nosso meio não tem, mas tem muita gente, por isso, se pudesse, colocava a melancia e entrava na igreja, a melancia na cabeça e entrava na igreja, somente para chamar a atenção, dizendo: eu cheguei, a estrela chegou, eu cheguei, irmãos. Quem tem que brilhar é Jesus, quem morreu na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia por mim e por você, é Jesus de Nazaré. Aleluia, Deus. Deram ouro, mirra e incenso. Depois que adoraram, prestaram culto, a Bíblia diz que, verso 12: e sendo por divina revelação avisados em sonhos para não voltar para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Se eles voltassem para Herodes, a gente reconheceu, a gente viu o rei dos judeus. Herodes ia lá e matava. Aí teve uma revelação dizendo: volte para suas terras por outro caminho. Irmãos, eu não consigo entender uma pessoa que vem para a igreja, uma pessoa que diz que conhece a Jesus e vive no mesmo caminho. Lá fora ele roubava, mentia, lá fora ele trapaceava os outros, ele vem para a igreja e continua no mesmo caminho, agora aplicando golpe dentro da igreja com os irmãos. Lá fora ele era um 71, aqui dentro ele continua sendo um 71. Lá fora ele mentia, comprava, não pagava, pagava emprestado, nunca devolvia. Agora é na igreja. Quem conhece a Jesus, o caminho é mudado, a rota é mudada. Eles conheceram a Jesus e foi por divina revelação. Volta pelo outro caminho, que não tem como conhecer a Jesus e voltar pelo mesmo caminho do erro, da prostituição, da mentira, do engano, da inveja, da soberba, da discórdia. Quem conhece a Jesus, o caminho é mudado. Levanta a tua mão para o céu, glorifica a Deus. Eu e você que conhecemos a Jesus, Ele mudou o nosso caminho. Eu e você que conhecemos Jesus, Ele mudou a nossa rota. Eu e você que conhecemos a Jesus, o nosso caminho foi mudado. É por isso que a gente não anda em caminhos errados, mas só dois caminhos: o caminho que leva à perdição e o caminho estreito que leva à salvação. Aleluia, Deus. A nossa rota, o nosso caminho tem que ser mudado. Conheceu a Jesus? Tem que ser mudado. Visitou Jesus, foi visitado por Jesus, tem que ser transformado. Aleluia, Deus. Voltaram por outro caminho. E verso 16, que bonito que eu achei. Herodes dizendo que eles demorou, Herodes dizendo que eles não voltou para dar resposta. Verso 16: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os contornos da idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que os magos inquiriram. Herodes falou: já que os magos voltaram para o outro caminho, não me deu resposta, já sei, eu mando matar os meninos de 2 anos para baixo, e meu trono não corre risco de vida, não corre risco de perder meu trono. Verso de número 19, verso de número, verso de número, verso de número 13. O anjo apareceu e falou: José, pai com a adoção de Jesus, pega o menino, Maria também, a mãe do menino, foge para o Egito, porque Herodes há de procurar o menino para matar. A Bíblia diz que ele pegou as coisas, pegou o menino, pegou a mãe do menino, pegou Maria e foi para o Egito. E Herodes começa a matança, mata alguns meninos, mas Jesus conseguiu fugir. José conseguiu fugir com Jesus. O verso de número 19 e 20, a Bíblia diz assim, ó. O anjo diz, verso 19 e 20: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos que procurava a morte do menino. Escute: todos que procuravam a morte de Jesus
morreu. E Jesus, 2000 anos se passaram. 2020, 24, 25, 2024 anos se passaram. Pode ver, todos os perseguidores da igreja, todos já morreram, pastor. E o Jesus que nós servimos, ele continua vivo. Aleluia, Deus. Herodes o Grande, Antipas 1, Antipas 2 e Agripa, todos eles morreram. César Augusto, Senaqueribe, Pilatos, se eu for falar aqui não vai acabar. Todos morreram. E o menino Deus conservou com vida, dizendo: pega a tua mulher, pega o menino e volta para a terra de Israel. Não, mas Herodes não quer matar. Queria matar. Quem queria a morte do menino morreu. E o menino Jesus continua com vida. Volta para a terra de Israel. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus, só quem pode. Volta para a terra de Israel. Porque quem queria a morte do menino, todos que queriam a morte do menino morreram. E o menino continua vivo. É por isso que os ateus têm raiva de Jesus. É por isso, irmãos, que muitas religiões, seitas religiosas, têm raiva de Jesus. A gente tem raiva de quem está vivo. Pessoas têm ódio de quem está vivo. E ninguém tem ódio de quem morreu. Tem raiva de fulano que morreu. Não, eu tinha ódio dele. Depois que ele faleceu, o ódio passou, a raiva passou. Por que as seitas têm raiva de Jesus? Porque os incrédulos sentem nojo de Jesus. Sabe por quê? Porque ninguém tem raiva, ninguém tem nojo, ninguém discrimina quem está morto, só tem raiva de quem está vivo. E o rei da igreja está vivo. E o rei da igreja está vivo. E o rei da igreja está vivo. Jesus está vivo. Jesus está lá no túmulo de Jesus. Está lá. Ele não está lá porque ele está vivo. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo: eu vivo, eu vivo, eu estou vivo. Herodes morreu e Jesus continua vivo, dizendo: eu estou vivo, dando vitória à minha igreja. Eu estou vivo para dar vitória à minha igreja. Se você veio adorar, glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Amém. Jesus está vivo. Herodes morreu, os perseguidores morreram e Jesus continua vivo. Todos os políticos da antiguidade que se levantaram contra a igreja, contra Jesus, contra os nossos irmãos, contra os nossos pais na fé, morreram e Jesus continua vivo, reinando, sendo adorado pela igreja, sendo reverenciado pela igreja, sendo aplaudido pela igreja, e a igreja sente a presença dele, porque ele está em nosso meio dizendo: eu estou vivo, eu estou vivo. Aleluia. Se você veio adorar, glorifica o nome do Senhor Jesus. Se você veio adorar, glorifica o nome do Senhor Jesus. Se você veio adorar, glorifica o nome do Senhor Jesus. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. O tiro do diabo saiu pela culatra, porque Deus falou: ninguém toca no meu filho. Não é hora dele morrer, não é hora dele dar vida pela humanidade. Ele vai para o Egito e depois vai voltar para Belém. Jesus foi para Belém, aí o anjo falou: não, vai para Belém, porque Herodes morreu, mas tem pessoas querendo a vida do menino. Vai para Nazaré. É por isso que Jesus é chamado Jesus de Nazaré. Jesus nasceu em Belém, mas foi criado, doutrinado ali em Nazaré. Irmãos, ninguém dava nada por Nazaré. Vai no mapa bíblico. Nazaré é uma aldeiazinha pequenininha. Nazaré é minúsculo. Nazaré não existia, ninguém colocava Nazaré no mapa, ninguém falava de Nazaré. Jesus colocou os pés da cidade, ou melhor, na aldeia de Nazaré, entrou para a história. Oh, mas Jesus colocou o pé na aldeia, entrou para a história. Aquela
porque aonde Jesus coloca a planta nos pés dele, o lugar que era esquecido vai virar um marco, vai virar um memorial. Jesus quer colocar nessa noite os pés dele aqui nessa igreja para curar a minha, a tua vida. Aleluia, Deus. Lavanda vaciche, me anda raci. Alabanda varraci, bicanda varraci, me anda raia sé. Morreram, passaram. Jesus continua vivo. Jesus continua vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo e está no meio de nós. Aleluia, Deus. A banda vaste, bicanda, labarraste, mianda, labarraste, mianda, raste, mianda, raste. A banda varraste, bicanda, labarraste, mianda, raste, mianda, raste. Ele está vivo e está em nosso meio. Ele está vivo e está em nosso meio. É Ele que nos anima. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá fôlego de vida. É Ele que está em nosso meio. É Ele que passa em nosso meio. É Ele que toca em nossa vida. É Ele, quando a gente está fraquinho, Ele pega pela nossa mão e não deixa a gente desistir. É Ele que diz: eu guardo a tua família, eu guardo a tua entrada, eu guardo a tua saída, eu guardo a tua família, eu guardo o teu casamento, eu guardo teus filhos, eu guardo o teu negócio, eu guardo teus projetos, eu guardo a tua saída da rua, eu guardo teus pensamentos, eu guardo a tua vida. O diabo não acabar com ela. Sou eu que guarda a tua vida, sou eu que abençoo a tua família. O diabo não vai tocar em você, porque você está coberto com o sangue de Jesus. O diabo não vai tocar na tua família, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Ele está vivo, ele está vivo. Herodes morreu. Jesus de Nazaré está vivo. Todos que pensaram que era maior do que Jesus, lá no túmulo, Buda, Allan Kardec, Maomé, todos, sepulcro está lá, estão dentro do sepulcro. E o nosso Jesus? Quando as Marias apareceram lá, falou: quem vocês procuram? Dentre os mortos, aquele que está vivo. Ele ressuscitou. Aleluia. Ele está vivo. Vivo. Ele está vivo. O Jesus que nós servimos está vivo. Ele está vivo. Deus é um Deus que dá projeto e guarda. Está dizendo: Jesus, ele vai morrer, mas não agora aos 33 anos de idade. Todo laço do inferno está sendo quebrado em nome de Jesus. Toda arapuca do inferno está sendo quebrado em nome de Jesus. Toda inveja contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus negócios vai ser quebrado em nome de Jesus. Toda palavra contrária lançada contra a tua vida vai ser quebrada, destronada, vai cair por terra em nome de Jesus. De Nazaré. Eu encerro dizendo: Jesus nasceu em Belém da Judeia, viveu e foi criado em Nazaré. Por isso que é conhecido Jesus de Nazaré. Aplauda Jesus. Tem um ditado que não é bíblico, que diz assim: Deus escreve certo por linha torta. O diabo dizendo: se eu matar esse menino aqui, rei dos judeus, não tem mais plano de salvação para a humanidade. Mas Deus não erra nenhuma, irmã Maria. Deus não erra. Já estava tudo planejado.
planejado dizendo: meu filho vai vir na terra, vai nascer, vai ficar na manjedoura. Jesus não nasceu da manjedoura, colocaram ele numa manjedoura. É diferente de falar que Jesus nasceu da manjedoura. Lê o texto. Passou por tudo, de sorte que haja em nós, o que eu falei que Paulo disse em Filipenses capítulo 2, o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Isso aqui é o forte, isso aqui, ó. Sendo em forma de Deus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Deus estava dizendo: meu filho, você tem que ir lá embaixo e salvar a humanidade. Eu vou, papai. Mas tem uma coisa, tem que deixar aqui a glória, deixar aqui toda a honra. Você vai deixar de ser adorado e reverenciado pelos anjos, pelos arcanjos e pelos querubins. E vai ser humilhado, bofeteado, cuspido pelos homens. Jesus falou: se é para salvar a humanidade, eis-me aqui, meu Pai. Deixou de ser Deus para tomar a forma miserável de homem. E depois que pegou a forma miserável nossa de homem, Paulo diz, depois que pegou a forma de homem, se humilhou ainda mais. E nós da igreja às vezes fazemos alguma coisa e acham que fazemos tudo. Jesus era Deus, pegou a forma de homem, depois pegou a forma de homem, se humilhou ainda mais, se tornando servo. O que é servo? Servo é não ser seu, é ser do seu Senhor. É não fazer a sua vontade, é fazer a vontade do seu Senhor. Você pode glorificar a Deus por esta palavra, irmãos. E a Bíblia diz que ela é fiel e é verdadeira. Esta palavra é fiel e é verdadeira. Glória a Deus, né? Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos guardar esta palavra